A primeira coisa que eu quero dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui conhecendo essa parte do Brasil, São Luís do Maranhão. Gostei muito, fiquei aqui uma semana, fui conhecer os Lençóis Maranhenses, conheci uma praia também na terça-feira. Nos outros dias a gente ficou trabalhando, mas para mim sempre ter esse visual de praia, para mim é maravilhoso. Eu estou muito longe da praia, apesar de ser uma carioca. Eu morei 25 anos em São Paulo e agora já estou há 22 anos no Mato Grosso do Sul. E é de lá que eu trago um abraço para vocês, da Igreja Ágape, a Igreja Batista Ágape, lá em Campo Grande. Não sei quantos aqui conhecem Mato Grosso do Sul? Alguém conhece essa terra? Não? Tem uma lá que conhece, né? O pessoal do Revê. Então, já tem alguns anos que a gente vai fazendo amizade com o povo do Maranhão. E aí eles falavam, Ana, vai lá para o Maranhão. Eu falei que se Deus permitir, a gente vai, né? E dessa vez o Senhor permitiu. Então, a Ângela me convidou para estar aqui nesse tempo especial para vocês, 5 aninhos, né? Uma igreja que está aí formando sua identidade, né? 5 anos é o tempo de formar a identidade, né? É tão importante essa fase da igreja. Minha igreja também é uma igreja nova. Nós já somos mais adolescentes um pouquinho que vocês, mas também uma igreja jovem. E eu sei como que é importante esse tempo, como que é um tempo difícil e, ao mesmo tempo, um tempo gostoso, onde a gente está construindo juntos a visão de Deus para as nossas vidas. E tem muito trabalho, com certeza. E a gente tem orado por esse tempo já, desde que foi feito o convite, já faz tempo. E até quando Deus foi trabalhando aquilo que a gente ia conversar, a Ângela falou um pouco de qual é a característica da igreja, como vocês trabalham, enfim. E, às vezes, a gente está preparando e Deus vai ajustando determinadas coisas, mas, de verdade, eu espero que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações essa noite. Amém? Nós estávamos vindo para cá, pegamos um trânsito. Eu acho que a minha cidade é a única capital que não tem um trânsito louco. Meu Deus do céu, até São Luís tem esse trânsito louco, meu Deus do céu. Não imaginava, levamos quase 1h30 para chegar aqui. E eu falei, gente, que trânsito que tem nessa cidade? Não sabia. A minha cidade, quando eu fui para lá, não tinha trânsito. Aí eu falei assim para o meu marido, que delícia, eu vim de São Paulo, né? Aquele trânsito louco, eu falei, estou no céu. Estou no céu, eu não sabia. Eu pegava a rua mais movimentada, só para dizer que, porque eles falavam, né, os campograndenses, essa é a rua mais movimentada. Eu passava por ela de gosto, porque ela não era movimentada. Agora eu não passo mais, não. Eu evito essa rua. Mas já tem trânsito na minha cidade. E eu brincava assim, quando ficar com trânsito em Campo Grande, eu vou morar em Aquidauana. Mas não vou não, irmãos, porque Aquidauana é quente demais. Eu tenho que refazer isso daí agora. Mas a gente é uma cidade pequena, sem dúvida, muito menor. A nossa cidade acho que tem 800 mil habitantes. Nós temos trânsito, sim, mas não é tanto. Mas é uma cidade bonita, né? Lá no Pantanal. Se alguém um dia quiser conhecer, aviso para vocês passarem por lá pela minha terra. Mas, enfim, nós vamos trabalhar hoje, amanhã, domingo, sobre o tema de conectados. E eu estava dizendo isso porque a gente estava no carro e o irmão Domingos estava num programa evangélico. E eles estavam falando exatamente sobre terceirização de filhos. E uma das frases que a pessoa que dirigiu o programa, não lembro o nome, ele falou várias vezes como existe desconexão na família hoje. E aí foi citando várias coisas, vários exemplos. Mas, na verdade, é que essa palavra também é um tema da nossa igreja esse ano, conectados. Porque nesse século XXI, nesse mundo pós-moderno, acho que o grande desafio é conectar, é conexão. E igreja sem conexão não é igreja. Então, nós estamos lutando contra a maré, quando a gente fala de conectados. E, além disso, nós não nos conectamos à toa. Nós nos conectamos para fazer algo que Cristo deixou a gente para fazer. Então, é um desafio para nós estarmos conectados. E hoje eu quero falar sobre essa conexão na família. Família equilibrada, da morte para a vida. O poder da ressurreição na família. Então, assim, a conexão, quando você está... a palavra conexão, ela lembra uma palavra
de equilíbrio, ela faz uma imagem de equilíbrio. Muitas vezes, quando nós pensamos em equilíbrio, pode passar o próximo. Nós pensamos em equilíbrio uma coisa assim, né? Pensa que lindo isso aqui, lá no Maranhão, na praia de Araçagi, pôr do sol, você sentadinho, tudo perfeito, né? Essa é a ideia que nós temos de conexão, de equilíbrio, como se as coisas fossem muito paradinhas, né? Onde você tem uma foto perfeita, né? Uma silhueta perfeita. Mas será que na nossa vida o equilíbrio, a conexão é assim tão perfeitinha? Tem gente, às vezes, que acha que é assim. Que equilíbrio e conexão é impossível. Vocês acham que é possível um negócio desse? Não, né? Isso é uma montagem. Será que é possível conectar? Será que é possível equilibrar nossas famílias, nossas relações? Próximo. Eu acho mais ou menos, imagina isso daí. Eu fiquei olhando essa foto e falei, gente, imagina se um resolve coçar a cabeça. O que acontece com... Ou se alguém espirra. Mas eu acho que, de repente, essa, para mim, é uma imagem muito interessante, muito próxima de quando a gente fala de conexão e família. Por quê? Porque vocês imaginam que, se qualquer um deles sair desse lugar, o que vai acontecer com o resto? Vai cair, né? Vai desmoronar, vai ter que remontar. Então, na verdade, no mundo que nós estamos, as nossas conexões familiares, elas precisam estar, elas são dinâmicas, a gente precisa estar atento a isso. Não é nada estático, bonito, para a gente tirar foto. Família é algo dinâmico, e para que a gente possa conectar e estar conectado, nós precisamos realmente estar observando as pessoas, cada um de nós, cada uma das pessoas na família. Pode passar o próximo. Então, nós vamos falar sobre experiências bíblicas de vida e morte. Olha só que interessante. Esse tema de morte e de vida na família, ele é muito comum. É na família que você tem vida. Como? Nascimento. Agora mesmo, daqui a um mês, mais ou menos, eu estou esperando o meu netinho, que vai nascer. Primeiro netinho. A gente está na maior expectativa da chegada do Heitor. Uma festa, né? Então, na família tem nascimento, tem casamento, que delícia preparar a festa de casamento. Na família tem casa nova, tem emprego novo, tem formatura, tem aniversário, tem bodas. Mas também é na família que você tem as mortes esperadas, inesperadas, traumáticas, divórcio, desemprego, ninho vazio. Então, a família é um lugar de morte e é um lugar de vida. Sim ou não? E por isso eu queria trazer esse tema, porque eu quero falar de 3 situações onde Jesus realizou ressurreições nas famílias. E nós vamos nos concentrar nas ações de cada pessoa ressuscitada, e, em especial, nas palavras e na atuação de Jesus logo após a realização dos milagres. Nós vamos falar da filha de Jairo, nós vamos falar do filho da viúva de Naim, e nós vamos falar de Lázaro. A filha de Jairo levantou-se e começou a andar, e Jesus ordenou que lhe dessem de comer. O filho da viúva começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Lázaro sai do túmulo com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e Jesus ordena, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus, nessas situações, não somente revivificou corpos físicos, mas ele deu um novo sentido à vida daquelas pessoas que ele ressuscitou. Então, antes de falar exatamente dessas histórias, eu queria analisar com vocês alguns aspectos. Toda vida e toda morte tem um aspecto físico, emocional e espiritual. A vida espiritual, uma vez eu entregando o meu coração a Jesus, jamais eu perco essa vida espiritual. Mas podemos perder nossa vida física e também nossa vida emocional. Muitas pessoas, às vezes, esquecem desse detalhe, só pensam na parte física e na parte espiritual, mas não pensam na morte emocional. Talvez a pior das mortes seja estar vivo fisicamente e morto emocionalmente, ou morto emocional e espiritualmente.
Porque a morte emocional, ela rouba a alegria, ela rouba a exuberância da vida, ela obscurece o brilho, inclusive, da vida espiritual. Quantas pessoas, crentes, inclusive, têm sofrido hoje em dia de depressão? Por quê? Porque sua vida emocional está morta. A vida não será plena. No dia de hoje, nós vamos dar um enfoque um pouquinho mais especial a esse aspecto da vida. Vocês são uma igreja que trabalha com restauração, eu trabalho com restauração, então eu quero trabalhar um pouco nesse aspecto. O aspecto emocional, um olhar terapêutico, vamos dizer, um olhar de restauradores, nesse relato das 3 ressurreições realizadas por Jesus. Eu posso intuir por essa história que havia algo mais atrás dessa morte física, e é isso que eu queria trabalhar com vocês. Nós vamos avaliar a possibilidade da morte emocional nessas 3 histórias. A morte emocional existe quando nós bloqueamos nossos recursos internos, consciente ou inconscientemente. Isso é, a nossa capacidade e motivação de viver com criatividade, com envolvimento, experimentando as sensações da vida, expressando nossas emoções de forma adequada, ela fica bloqueada, ela desaparece. E ela pode atingir qualquer um de nós. A morte emocional pode atingir qualquer um. As feridas que nós temos na vida, elas provocam a formação de mecanismos de defesa. A Ângela me falou que tem uma porção de gente aqui que fez o rever, né? Quem fez o rever está acostumado com esse tema, com essa expressão. Quem não fez, eu vou explicar. Mecanismo de defesa são mecanismos que nós usamos, psicológicos, emocionais, para lidar com os problemas. Então, às vezes, eu racionalizo, não quero pensar, ou eu nego, isso é uma negação, racionalização, e tem tantos mecanismos de defesa que nós fazemos, nós, às vezes, nos defendemos de tudo, de todos. São mecanismos que nós usamos para proteger nossas feridas. E esses mecanismos começam desde cedo, começam na infância, porque é na infância que a gente começa a ser ferido, é na infância que a gente começa a passar problemas. Então, se esses mecanismos de defesa não são tratados de maneira saudável, eles se tornam bloqueios na vida da gente. Por exemplo, um luto que a pessoa nunca chorou. Eu lembro uma vez que eu estava falando com uma jovem, não na igreja, na minha clínica, e essa jovem começou a falar uma porção de coisas para mim, e fazia parte da anamnese, perguntar para ela sobre a vida obstétrica dela. E eu falei para ela se ela já tinha ficado grávida alguma vez na vida. E ela, naquele momento, ela começou a chorar, ela sentiu liberdade de falar, e ela me disse assim, eu já fiquei grávida, doutora. E ela começou a chorar e eu não entendi. E ela falou, eu vou contar uma coisa para a senhora que eu nunca contei para ninguém. Eu fiz um aborto. E a moça chorava tanto porque eu era a primeira pessoa que ela tinha falado em 15 anos sobre o assunto. Então, o choro veio assim, que quase que eu chorei com ela junto, na sala, porque eu sentia aquela dor dela. Eu lembro que, na época, eu pude falar algumas coisas para ela, falar do amor de Deus, falar para ela buscar ajuda. Mas quantas pessoas, às vezes, ficam segurando choros, 15 anos, sofrimentos, aquilo fica como se fosse assim um abscesso, e, na hora, explode. Então, situações de rejeição, de abandono, e isso, às vezes, nós negamos tanto nossa dor, que existe uma morte emocional. Eu falei, eu não sei, tinha alguns maranhenses lá em Recife, ano passado, quando nós falamos sobre a dádiva da dor, que é bom sentir dor. Mas não vai dar para falar isso aqui hoje. Mas a verdade é que a dor é sempre um sinal de que a gente precisa cuidar de algo dentro de nós. Então, nós precisamos aprender a lidar com as nossas dores emocionais. As nossas dores físicas, é tão fácil a gente ir ao médico. Quer dizer, mais ou menos, né? Tem gente que não vai no médico, não, né? Vai na última hora, não é mesmo? Carregado. Né? Tem homem que não gosta de ir no médico, se a mulher não marca, ele ainda vai bravo com ela para ir no médico. Então, assim, imagina emocionalmente, né? Tem gente que não quer lidar com isso, não quer falar sobre aquilo, não vou falar. E, na verdade, às vezes, você não trata e acaba morrendo uma parte de você. Isso acontece no físico, com certeza, isso eu posso dizer para vocês também sabem disso. Mas, com certeza, isso também acontece com as emoções. Quando nós não abrimos nosso coração, nós não esvaziamos as nossas dores, nós também podemos morrer emocionalmente. Mas olha que lindo, Deus é capaz de devolver a vida a qualquer coisa morta.
Nosso Deus é especialista. Ossos secos depositados num vale viram um exército. O útero de uma mulher de 90 anos dá à luz a um bebê saudável. A pele amortecida de um leproso fica sã, como de um bebê. Os órgãos de uma mulher com hemorragia são recuperados. Então, Deus é um Deus poderoso para fazer esse tipo de ressurreição, mas Ele também é um Deus que pode trazer uma ressurreição interior, uma vida emocional. Nós não precisamos viver presos nas nossas histórias, nas nossas dores, nas nossas emoções mal resolvidas. Deus também quer trazer vida para isso. Deus é o único que, na verdade, a ciência ajuda o ser humano, mas só Deus pode ressignificar o passado de alguém. Eu gosto muito da história de José. José sofreu pra caramba, né, gente? Vamos conversar. O rapazinho sofreu muito. Aqueles sonhos maravilhosos, parecia que era só coisa da cabeça dele. Quantas vezes é assim na nossa vida também? Mas depois ele já era adulto, já tinha os filhos dele, o pai dele faleceu, e os irmãos dele ficaram morrendo de medo que as coisas mudassem. E foram lá e inventaram. Porque, na verdade, a Bíblia não diz que Jacó fez aquele pedido para eles. Mas eles disseram, olha, seja bondoso com a gente, nosso pai pediu isso para você. E a Bíblia diz que José chorou. Sabe por quê? Porque os irmãos dele não tinham percebido que ele tinha mudado. E José fala lá em Gênesis, acho que é Gênesis 48, ele fala, Deus transformou o mal em bem. Esse é o nosso Deus. Ele não só transforma a morte física em vida física, mas ele também transforma o mal em bem. Coisas que José foi rejeitado, foi espancado, foi vendido, depois foi para a cadeia, só parecia que só dava coisa errada nele. Vocês acham que ele não teve emoções negativas e dores todo esse tempo? Mas ele chega no final e ele entende, Deus transformou o mal em bem. Porque o mundo é mau, irmãos. O pecado está no mundo, as pessoas ferem, nós ferimos. Mas Deus pode transformar essa morte emocional em bem. Jó, a mesma coisa. Jó passou um problema físico, mas a dor maior de Jó era o luto que ele estava sofrendo. Emocionalmente, ele estava destruído. Ele tinha perdido todos os filhos. Imagina, perder todos os filhos de uma vez só. E aí ele fala no final, lá em Jó 42, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora meus olhos te veem. Quer dizer, ele entendeu no meio daquela crise emocional que ele ficou mais perto de Deus. Que ele não podia entender tudo, que a grandeza do pensamento de Deus era demais para ele, mas que ele estava dentro do amor de Deus, naquilo tudo. Ele nunca ficou sabendo daquilo que nós lemos na Bíblia, que Satanás tentou contra a vida dele. A gente não sabe, né, se ele ficou sabendo, pelo menos no livro não diz. Mas ele entendeu que aquele sofrimento, Deus estava fazendo algo novo na vida dele. Deus estava trazendo vida em áreas que estavam mortas. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Ele era um homem que fazia culto, prestava culto pelos filhos, mas aí ele começou a caminhar profundamente com Deus. Então, me parece, irmãos, que essa caminhada para tratar nossos problemas, apesar de ser muito dolorida, muda a nossa perspectiva de Deus. Muda a maneira como você vê. E, às vezes, nós temos visões inadequadas de Deus. E, quando nós passamos por situações difíceis, nós conseguimos, parece que, sabe, pôr um foco, melhorar o foco e ver o nosso Deus como realmente Ele é. Como um Deus de amor, como um Deus de bondade, como um Deus que sofre com a gente. O relato de milagres, desde o útero morto de Sara, a ressurreição de Cristo, e tantos milagres que a Bíblia relata, são exemplos admiráveis do Senhor de nos dar vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus quer nos dar vida. Deus quer nos conectar. Ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele quer nos conectar. Eu mesmo pude sentir isso na minha vida. Eu mesmo pude sentir ressurreição emocional na minha própria vida. Quando eu nasci num lar cristão, sou neta de pastor, sou sobrinha de pastor, sou esposa de pastor.
e conhecia a palavra de Deus desde pequenininha, mas eu era que nem Jó, eu conhecia de ouvir falar. E aí Deus, às vezes, traz um vento na vida da gente, crises no casamento, crises na igreja, e você se vê assim, sem saída, para que Deus possa começar a fazer a obra na sua vida. Eu louvo a Deus, irmãos. O ano de 2000 foi um dos anos mais difíceis na minha vida, mas eu já consegui agradecer a Deus por esse ano, por mais difícil que ele tenha sido. Eu já disse ao Senhor, muito obrigada, Senhor, porque se eu não metesse a cara no chão, como aconteceu no ano 2000, eu jamais te conheceria como eu te conheço. Mas Deus teve que fazer tantas coisas na minha vida. Eu não me dava conta das minhas feridas. Eu não colocava nomes nos meus problemas. Eu só me via uma pessoa irada, uma pessoa que tinha medo de fazer relacionamentos profundos, uma pessoa desconfiada, muitas vezes querendo controlar a sua vida e de achar que podia obedecer a Deus e também fazer o que queria. Então, uma confusão muito grande, uma pessoa que não vencia uma batalha de caminhar, lendo, estudando a Bíblia, sempre era altos e baixos, porque havia muito lixo, muita areia nesse relacionamento. Mas Deus usou uma crise justamente para que eu pudesse compreender que eu precisava de vida emocional. Eu não estava morta fisicamente, mas eu precisava, emocionalmente, eu estava morta. Sabe, irmãos, tem muitos crentes que falam, não, a vida, Deus vai nos garantir uma vida no céu, a vida no céu vai ser maravilhosa. Eu não tenho dúvida disso. Mas a palavra de Deus é muito clara, que Ele disse, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Nós vivemos num mundo difícil, nós temos notícias tristes todos os dias, mas Ele diz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, assim, é algo meio paradoxal, mas a verdade é que Jesus oferece para nós paz nesse mundo. Quando nós morrermos, quando Ele nos buscar, se não morrermos, vai ser paz para sempre. Mas Ele oferece paz. E como você pode ter paz num mundo tão cheio de guerra? Aqui. Essa paz. Porque nós somos vítimas de ansiedade, de lutas, de como viver em paz nesse mundo tão conturbado, onde a gente precisa proteger nossa casa, proteger nossa bolsa, a gente pode ser assaltado, não é verdade? A gente pode pegar uma doença, porque as doenças não estão controladas nesse país, a gente pode ser atropelado porque as pessoas não respeitam o trânsito nesse país, sim ou não? Nós vivemos assim. E ainda no meio toda essa doideira, Ele veio para nos oferecer paz. Só se você tiver vida emocional tratada com Ele, para você caminhar em paz nesse mundo. Satanás faz tudo e ele não vai descansar de tirar a nossa paz. Ele não vai descansar. Nós temos uma inclinação para escolher a morte. Eu quero falar sobre isso. Pode passar, antes de chegar na... Olha só, que foto é essa? É uma foto que representa o quê? Gênesis 3, certo? O que Deus falou em Gênesis 2 para Adão? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versos 2, verso 16 e 17. Ele fala da árvore do bem e do mal. Ele fala assim, você pode comer de tudo, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque se dela comerdes, certamente... O que Eva fez? O que o Adão fez? Escolheram a morte. Irmãos queridos, desde essa época, o ser humano tem uma tendência de escolher a morte. Jesus veio oferecer vida, mas nós temos a tendência de escolher a morte. Às vezes sem imaginar, às vezes porque achamos que não é bem assim e o diabo engana. Você acha que você vai morrer? Você acha que você vai morrer? A Eva morreu fisicamente? Mas o que ela perdeu? De cara. Ela perdeu a vida espiritual. E depois, em seguida, o que ela perdeu? O que começou? Logo em seguida, que eles caíram. É o primeiro relato dos sentimentos negativos na Bíblia. Medo foi o primeiro. Depois começou a acusação, e assim por diante. É tão terrível que você lê Gênesis 3, Gênesis 6, o mundo já está uma porcaria.
sei lá quantas poucas gerações, o mundo já estava tão terrível que Deus já estava querendo destruir. Só não destruiu tudo por amor a Noé. E por amor a nós, né? A raça humana. Mas o negócio já estava tão ruim. Porque o ser humano sempre se inclina para a morte. Temos essa inclinação. Sabe por quê? Desejo de onipotência. Somos iludidos pela aparência. E, na verdade, muitas vezes, assim como Eva, nós colocamos enfoque no que faltou, em vez de colocar no que transbordou. Ela podia comer de tudo. Aonde ela pôs o foco? E não é assim na nossa vida. Às vezes a gente enfoca exatamente onde está errado e se inclina para a morte. Enfocamos naquilo que não podemos. E esquecemos esse Deus que nos dá abundantemente. Continuamos sem saber lidar com esse desconforto de sermos impotentes. Na verdade, queremos ser igual a Deus. Por que Eva comeu? O que a serpente ofereceu para ela? Se desse que você comer, você vai ser igual a Deus. E muitas vezes, até nós mesmos, dentro da igreja, conhecendo a palavra, queremos dar uma de Deus. Queremos governar nossas vidas, queremos governar a vida dos nossos maridos, ou das nossas esposas, ou dos nossos filhos, queremos controlar. E optamos por caminhos de desobediência e de morte. Um exemplo tão simplesinho, vou dizer para vocês, caminho de morte. Todo mundo sabe que corpo físico precisa descansar, não é verdade? A gente lê na Bíblia, desde pequenininho, que o sábado é para guardar o sábado. É só lá no Mato Grosso do Sul, ou aqui no Maranhão, que tem crente que trabalha demais? Eu não quero falar não, mas se você trabalha demais e não descansa, de verdade, você está inclinado para escolher a morte. Porque você precisa confiar no seu Deus, que diz que você tem que descansar, e Ele vai dar aos seus enquanto... Se você não dorme, você não recebe a bênção. Fica sem dormir, problema seu. Eu vou dormir. Porque eu tenho aprendido que eu não preciso. Eu preciso viver a verdade de Deus, porque meu Deus é verdadeiro. Tudo que Ele promete, Ele é fiel. Então, uma coisa tão simples, a gente opta por trabalhar muito, por dormir pouco. A gente sabe que não deve pôr o sol sobre a nossa ira, mas a gente dorme brigado com o marido. Ah, não, aqui não acontece isso. Não precisa responder. Deixa eu tomar até uma aguinha. Nós guardamos raízes de amargura que envenenam o nosso viver, escolhemos a morte. E com o pecado, não apenas se criou um abismo entre o homem e Deus, mas aconteceu um abismo entre o homem e a mulher. Então, entre o homem e o outro, entre os seres humanos, entre o homem e a natureza. Na verdade, veja bem, nós estamos estragando a natureza. Essas praias lindas, várias são poluídas, não são? Por quê? Ai, que dó. Morro de dó. Mas nós também nós estamos sofrendo em Bonito. Não sei quantos de vocês assistiram. A cidade mais bonita do Mato Grosso do Sul é a cidade de Bonito. E eu assisti uma reportagem esses dias que eu fiquei assim para ele, Benivaldo, eu não acredito. Os fazendeiros estão assoreando. E o rio, aqueles rios cristalinos, porque os rios de Bonito são lindíssimos. Você parece que está num aquário. A ganância dos fazendeiros, assoreando os rios. E nós vamos perder a beleza de Bonito. Eu falo, eu não posso acreditar nisso. Mas nós temos inclinação para a morte, pensando só na ganância, pensando só no dinheiro. E aí vamos estragando a natureza. Tudo desconectado. E o homem se desconecta com ele mesmo. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. Ele sentia medo porque ele estava nu? Qual é o sentimento despertado pela nudez? Vergonha, e não medo. A vergonha levou ao medo. Então, já começou lá no Éden a confusão das emoções. Não saber explicar as emoções. Uma sucessão de emoções mal interpretadas, negativas. Nós não somos diferentes de Adão. Continuamos com essa dificuldade de ver e de mostrar nossa nudez. Tentamos nos esconder de Deus,
dos outros, de nós mesmos, como se isso pudesse mudar a nossa realidade. E se nós montamos um diagnóstico enganoso sobre o nosso sofrimento, se nós negamos, eu estou bem, já perdoei, mas não fala com o irmão. Se vê o outro, atravessa a rua. Faz 10 anos que não liga para o primo, para o parente. Faz 20 anos que não vai visitar o irmão, a mãe, mas já perdoou. Nós negamos, distorcemos. Então, nós também lidamos de modo enganoso. E sabe o que acontece quando nós lidamos com as nossas emoções de maneira errada? O que acontece quando você está doente e toma um remédio errado para aquela doença? No mínimo não vai funcionar, mas você pode ficar? Eu lembro uma vez que chegou uma paciente com hipotiroidismo, a tireoide preguiçosa. E o exame dela, porque exame não é doente, né? Às vezes o laboratório erra. O exame dela estava como se ela fosse hipertiroidismo. Mas ela tinha todas as características clínicas daquele hipotiroidismo clássico violento. Uma aluna atendeu numa cidadezinha do interior e o médico lá deu um remédio para hipertiroidismo. A aluna falou, doutor, eu acho que está errado esse exame. E ele falou, não, senhora, dá o remédio para ela de hipertiroidismo. Deu a dose quase máxima para ela. Ela não quis fazer, né? Ela, como aluna, não quis falar para o médico que ele estava errado, ele não aceitou. Ela falou assim, eu vou dar a receita para a senhora, mas a senhora não toma o remédio, não. A senhora vai, semana que vem, procura a doutora Analice lá no ambulatório da Uniderp. E veio aquela paciente. Quando eu olhei para a cara dela, eu falei, nossa, vou chamar todos os alunos, que se essa mulher não tiver hipotiroidismo, eu vou rasgar meu diploma. Brincadeira, né? É uma expressão. Aí eu olhei aquele exame, liguei na hora para o laboratório. Falei, escuta, vocês fizeram alguma coisa errada. Porque a mulher que está aqui na minha frente não tem hipotiroidismo em lugar nenhum. É o contrário. Vocês devem ter diluído mal esse soro e esse exame está errado. E essa mulher é pobre, vocês cobraram para ela e quase que ela morreu porque prescreveram Tapazol para ela, ainda por cima. Então, eu, se fosse você, fazia esse exame de graça. Tá bom. Manda ela aqui. Uma pessoa muito pobrezinha, tinha gastado todos os dinheirinhos para comprar aquele exame. Enfim, era um hipotiroidismo mesmo, gravíssimo. Precisamos começar a tomar hormônio. Então, se isso no mundo físico acontece, imagina no mundo emocional. Que a gente chega, não quer falar que está com raiva, não quer falar que está com ciúmes, não quer falar que está com inveja, e fica inventando outros nomes para essas coisas. Você acha que você melhora? Você acha que você é curado? Você acha que você vai ser restaurado? Não. Ao negar nossas realidades, nós negamos o direito e a oportunidade de aprender a buscar e a desfrutar o que há de bom e agradável na vida. Deus se fez humano e na pessoa de Cristo morreu e ressuscitou para que nós experimentássemos vida. A salvação é o resgate da vida contra a morte. Então, nós precisamos entender as mortes que temos na nossa vida, as mortes que existem na nossa família, para que nós possamos pedir para que Jesus venha e ressuscite. Agora sim, vamos lá para Marcos. Marcos 5, vamos para a primeira história, que eu acredito que vocês conhecem, essa história. Marcos 5. Ela não é relatada só em Marcos, mas eu acabei escolhendo essa de Marcos. Eu não vou ler tudo, porque é longo o trecho, mas eu quero ler só o verso 41 e 42. Diz assim, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Olha que interessante. Essa menina que nós estamos falando, ela é filha de um dirigente de uma sinagoga, um homem importante, Jairo. Jairo vai atrás de Jesus para que ele pudesse ver a sua filha.
porque ela estava doente. E quando Jesus chega na casa, eles começam, não adianta mais nada, a menina já morreu. Mas olha que interessante, a instrução de Jesus nos leva a crer que, além do corpo, Jesus ressuscitou o apetite da menina. A falta de apetite pode ter sido, inclusive, a causa da enfermidade. Poderíamos fazer uma correlação. Eu gosto, às vezes, de ver uns casos de doença na Bíblia e pensar em doenças mesmo. Mas eu acho que esse caso da Talita não, que Talita é menina, não é o nome dela, né? Mas esse caso da filha de Jairo pode ser um caso de anorexia. Vocês já ouviram falar de anorexia? Que é uma doença que dá muito em meninas, adolescentes. Elas se recusam a comer. A anorexia é uma doença descrita muito antigo. Ela vem aumentando agora nesse mundo moderno, mas a descrição de anorexia realmente é da época de Jesus. Só recentemente se conhece que a causa dessa doença é psicológica. E ela pode, inclusive, levar à morte. Mas, por muitos anos, as pessoas pensavam que havia alguma coisa de errado no corpo da pessoa. E olha só, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. O que deixou eles atônitos? Primeiro que ela se levantou e depois que ela começou a andar. Podemos deduzir que talvez ela estivesse sem andar na cama, muito tempo. A anorexia ocorre, como eu falei, na adolescência. A pessoa nega seu corpo, tem uma visão distorcida do seu corpo. Elas se sentem gordas e param de comer. E, pela perda de peso, há um bloqueio hormonal e elas param de menstruar. E, como elas param de menstruar, elas são pouco desenvolvidas, elas parecem meninas, elas não parecem mocinhas. Olha que interessante. Na verdade, é uma negação a crescer e a desenvolver sua sexualidade. Uma anorética, ela não se desenvolve normalmente, ela bloqueia seu crescimento. É uma tentativa inconsciente, na verdade, de se continuar criança. E essa recusa do alimento que mantém o corpo em desenvolvimento. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, nós tivemos uma menina, ela super estudiosa. E no dia da primeira prova de anatomia, que ninguém esquecia, porque era a prova assim, que deixava a gente mais apavorado, quando acabou a prova, eu olhei para o pessoal e falei assim, gente, não vi a Maria Isabel. Todo mundo, é mesmo? Porque a gente estava tão preocupado com a prova, que a gente não... Depois era pós-Páscoa, tipo assim, domingo de Páscoa, na segunda-feira, prova. E eu falei, gente, eu não vi a Maria Isabel. E é verdade, todo mundo, nossa, como que ela ia faltar na prova? Uma menina super boa aluna, super estudiosa. 2 dias depois, a gente descobre que a Maria Isabel perdeu o pai, no domingo de Páscoa. E ela era muito ligada ao pai dela. E aquela menina desenvolveu uma anorexia nervosa a ponto de, no 4º ano de medicina, ela pesava 23 quilos. Nós, como alunos, começamos a pedir ajuda para os professores para poder a Maria Isabel se recuperar. Graças a Deus, eu não sei como ela está agora, mas ela conseguiu se recuperar. Mas, assim, é uma doença que, muitas vezes não, ela é disparada por problemas emocionais. Ela é muito mais comum em meninas, raramente em homens. E, com certeza, hoje se sabe que ela está profundamente vinculada a conflitos familiares, especialmente com a mãe. A Maria Isabel, ela tinha uma boa relação com o pai dela, mas não tinha uma boa relação com a mãe dela. E existe uma dificuldade delas de aceitarem a sexualidade. Geralmente vem de famílias de condições econômicas boas e com níveis de exigências tipo perfeccionismo mesmo. Muito preocupadas com padrões estéticos, muito preocupadas com manter assim, o visual bonito. Mães controladoras, que controlam tudo e todos. E pais, geralmente, afetivamente discretos ou até mesmo ausentes. Lucas dá um detalhe de que ela era filha única, o que denota uma situação especial. Porque os filhos únicos, geralmente, eles têm atenção redobrada. Né? Não tem mais outro filho. Então, assim, numa família de Israel, um filho só não era o comum, né? Possivelmente teve dificuldade para engravidar, só teve aquela filha. Imagina o relacionamento sufocante. Jairo a chama de filhinha. Em algumas traduções, ele pede para Jesus olhar a filhinha dele. Quantos anos tinha essa filhinha? Já era uma mocinha. Então,
Ele infantiliza um pouco essa menina, como talvez um pai muito carinhoso, que tratava a menina como um bibelô, que não queria perder a sua menininha. E aí ele impede o crescimento dela. E Jesus pede apenas uma coisa para esses pais. O que ele pede? Dê comida. Dê comida. Tira todo mundo daqui. Dá comida para ela. Alimenta essa menina. Hoje em dia, e isso, antes de chegar nisso, e o interessante é que nessa caminhada de Jesus até a casa de Jairo, quem que Jesus encontra? A mulher com fluxo de sangue. Quanto tempo fazia que essa mulher estava doente? 12 anos. O mesmo tempo da idade da menina. E outra mulher que estava com a sua sexualidade também, o quê? Totalmente doente. O que acontecia em Israel quando uma mulher sangrava? Impura. O marido dela encostava nela? Não. Ela podia engravidar? Não. Possivelmente ela devia ter, sei lá, um mioma, eu não sei. Mas a verdade é que essa mulher sangrava, gastou todo o dinheiro dela com os médicos e não resolveu, e ela continuava sendo taxada como impura. Você já imaginou isso? Aquele jovenzinho, casaram, felizes, e daí a mulher dele começa a ter problemas ginecológicos gravíssimos, e ele não pode mais encostar nela. Ele não pode dormir com ela, não pode ter relações sexuais com ela. Como que era a vida dessa mulher? Eles não podiam nem se abraçar, se consolar na tristeza, porque era proibido. Então, nesse caminho, Jesus cura uma mulher com hemorragia para ser reintegrada à sociedade e poder se relacionar como mulher na sua feminilidade. E a outra, ele traz a vida para também assumir a sua sexualidade, a sua feminilidade. Como Jesus ama as mulheres. Hoje nós vemos o quê? Muitas mulheres negando sua identidade. Muitas mulheres negando que são mulheres. Muitas mulheres achando que, na verdade, a sociedade quer que a gente ache errado aquilo que Deus nos fez para fazer. Achando que ter filho é um peso. Achando que a maternidade é um peso. Querendo mandar dos maridos. Não exercendo a sua feminilidade no seu lar. Veja bem, a Bíblia diz que nós temos que nos submeter uns aos outros. Mas ela definiu o líder na casa. Está claro, o Papai do Céu já definiu, você vai brigar por quê? E ele diz que isso é bom, tudo que Deus faz é bom. Então, ter o seu marido liderando sua casa é bom. Mas quanta crise existe com isso? Tem gente que, se pegasse Paulo aqui, meu Deus do céu, acho que ia ter um problema sério na igreja se encontrasse com Paulo. E talvez ia levar um susto, porque eu na verdade, não vejo Paulo assim, machista. Eu vejo que ele trabalhava muito bem com as mulheres. Mas você precisa saber trabalhar debaixo de autoridade. E mulher trabalha debaixo da autoridade do homem. A gente trabalha, mas a gente tem que saber o lugar da gente. Mas, hoje em dia, como nós temos sido atacadas na nossa feminilidade. E eu vejo essa história da filha de Jairo como Jesus trazendo vida na feminilidade, na sua identidade. Hoje nós temos moças que negam sua identidade, já falei, elas são agressivas, elas acham que mulher... olha, irmãos, presta atenção, o que eu vou falar para você não me julgar mal, mas a gente precisa ter muito cuidado com essa história de empoderamento feminino, porque isso não é bíblico, hein? Eu sei que nós, mulheres, fomos vítimas de violência, e ainda somos, num país machista como o nosso. Mas não é esse caminho desse tipo de empoderamento onde a gente faz o homem de capacho. Isso não é o que a Bíblia diz. Nós precisamos, sim, saber o nosso lugar. E quanto mais nós soubermos quem nós somos em Cristo Jesus, isso vai ser a força da mulher. Saber quem ela é em Cristo Jesus. E não ficar botando o homem de capacho. Isso não. Muitas mulheres anoréxicas. Tem mulher que não come nada, não come um alface para ficar magra, perfeita. E já tem outras que comem tudo, se escondendo também, super obesas. Muitas lésbicas, muitas duronas, muitas que não querem ter filhos, muitas que não querem casar, muitas que se odeiam a si mesmas, muitas que não gostam daquilo que elas são, querem trocar, querem fazer uma plástica. E nós sabemos que, para um bom desenvolvimento da sexualidade, a criança precisa de um bom modelo feminino e masculino. Nós precisamos. A família está sofrendo. E, por isso, as crianças estão perdendo sua identidade. As mulheres estão
a motivação para a luta é legítima. O caminho é tortuoso. Nós precisamos seguir o caminho de Cristo para nós. Mas Cristo veio para ressurgir a feminilidade nas mulheres. Essa história, muitas famílias, as mulheres estão oprimidas. Uma mulher oprimida, a sua sexualidade também não está sendo desenvolvida. As mulheres são inteligentes. Irmãos, eu fico pensando assim, se a gente não... Por que Deus mandou a mulher não mandar? Por quê? Porque é fácil para a gente mandar. Sim ou não? A gente faz 5 coisas ao mesmo tempo. Vocês já viram o homem fazer isso? Se eles estão no celular e você começa a falar com eles, já dá um tilt. Não é verdade? A mulher fala no celular, manda no filho, cozinha, sei lá, limpa o chão, faz 400 coisas ao mesmo tempo. Umas mais que outras. Então, Jesus fala, opa, eu dei esse negócio, é muito bom para você, mas você vai precisar saber o seu lugar para você não extrapolar. Isso é proteção para nós. Deus nos ama. Então, nós precisamos de modelos saudáveis. A família está morrendo, porque nós não temos modelos saudáveis nem nas famílias cristãs. Às vezes, vem aqui na igreja uma máscara. Dentro de casa, está tudo morto. Não respeitamos nossas filhas, não respeitamos nossos filhos, abusamos, às vezes, em palavras, e não incutimos nele a verdadeira identidade de quem eles são. E se nós fazemos isso na nossa casa, glória a Deus, mas o mundo está incutindo neles que eles não são menino nem menina, que eles precisam escolher quem eles são, e que essa é a conversa. Imagina a cabeça de uma criança, a identidade de uma criança, com tudo que tem sido falado hoje em dia. Se nossas famílias não ressurgirem, se não olharmos aonde tem morte, aonde tem cheiro de podre na nossa casa, para trazer vida, para que nossos filhos sejam saudáveis. A menina recebeu de Cristo não somente a vida física, mas ela recebeu uma aprovação para crescer e para se desenvolver, física e emocionalmente. Talita cumi. Menina, levanta, come, vai seguir sua vida. E vocês, pais, deem de comer a ela. Não deixem, não infantilizem essa menina. Deixa ela crescer, deixa ela viver, deixa ela sair de casa. Quantos pais ficam protelando os filhos baterem as asas de casa? Porque não querem ficar sozinhos. E Deus não deu os filhos para a gente ficar com eles dentro de casa o resto da vida. Vamos seguir. Próximo. Pode passar o próximo. Travou? Vamos lá para Lucas 7. Lucas 7 é o filho da viúva de Naim. Lucas 7. Jesus estava passando num vilarejo. Pode olhar lá no verso 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Perder um filho já é super dolorido. Imagina se esse filho é único. Então, eu já até falei sobre isso, né? Como que o pai de filho único é muito mais protetor. Mas o excesso de proteção é um erro, pois bloqueia a iniciativa diante dos riscos na busca do novo. Se o filho único é muito mimado, na verdade, o que ele vai ter medo de viver. Porque ele não vai ter medo de fracassar, medo de ficar sozinho. Eu lembro que eu tinha uma paciente que ela casou-se com 37 anos, filha única. O casamento dela durou 4 anos. Por quê? Porque os pais dela, eles eram muito queridos. Eu lembro que eles vinham na consulta, via a família inteira. Os 3, pai, mãe e filha. Eles eram muito juntos, mas eles eram tão juntos que eles não deixaram ela viver. Eles se intrometeram tanto no casamento que o cara não deu conta. Só que o que ia acontecer com os pais dela velhinhos? Eles iam morrer, quem vai ficar sozinho pro resto da vida?
Ela tinha muito medo de se relacionar, de construir uma família. Então, ela não saiu de casa, ela não fez o que a Bíblia diz para fazer, né? Deixar pai e mãe. E ela ficou sofrendo. Então, é muito complicado isso de filho único. E agora, no Brasil, está muito comum essa história de filho único, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. Então, refletindo sobre a ressurreição desse rapazinho, nós podemos apontar que, junto com a vida, Cristo devolveu para ele uma outra coisa. O que Jesus falou para ele aqui? Você acompanhar aí. Qual foi a outra fala de Jesus? Olha só. Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Primeiro, ele começou a conversar. E depois, Jesus o entregou à sua mãe. A informação de que ele começou a conversar pode nos levar a crer que esse jovem também apresentava dificuldade em se expressar, em comunicar suas necessidades. Possivelmente, não era uma mudez física, senão Lucas, que é médico, com certeza teria registrado. Mas talvez, como filho único, super protegido, o rapaz não tinha desenvolvido a segurança necessária para se expressar de maneira inconveniente. E aí, aquela mulher que perde o marido, com medo de perder o único filho, talvez possa ter se tornado uma mãe excessivamente controladora. E uma mãe muito controladora, às vezes o filho não abre a boca, porque ela acha que sabe tudo que ele quer. E aí vai bloqueando a habilidade de expressar numa pessoa. E naquela época o agravante era, olha só, após a morte do pai, o filho tinha que assumir a responsabilidade sobre a mãe. Imagina esse rapaz tão jovenzinho, com uma responsabilidade tão grande. Ele perdeu o pai dele, que a mãe dele era viúva. Já viver sem pai é difícil. Além disso, ele tinha toda a carga de cuidar da mãe. Que responsabilidade. Mas Jesus traz a vida. Eu acho tão lindo que Jesus se compadeceu daquela mulher. Essa mulher, diferente de Jairo, ela estava tão mergulhada na dor dela que ela nem viu Jesus. Mas Jesus viu a morte na vida dela. E Jesus foi lá e trouxe vida. Mas ele trouxe com um aspecto diferente. Ele fez esse menino recobrar a fala para depois cuidar da sua mãe. Superresponsabilidade é outro problema que muitas vezes traz morte na família. Filhos que assumem muito cuidado, muita responsabilidade, cuidando de pai, de mãe, de irmão, às vezes por causa de separação, às vezes por causa de morte. E aí eles bloqueiam sua vida, bloqueiam suas dores e começam a viver a vida sem pensar nas suas emoções, se anulam, não se expressam verdadeiramente. E, com isso, a vida deles, às vezes, se torna tão pesada que, não como esse menino morreu, mas, muitas vezes, eles morrem. Eles só vivem para cuidar dos outros. Pessoas super responsáveis só vivem para os outros. Não estudam, não fazem o que elas gostam, não compram uma roupa que gosta, porque elas só pensam no outro. Isso é uma morte. Porque Jesus nos fez únicos. Jesus nos fez para nós nos expressarmos. Então, a superresponsabilidade não é boa. Isso é algo ruim. Nós não podemos viver superresponsabilidade na família. Por mais que uma família sem um pai, sem uma mãe, seja uma família que vai faltar, vai precisar de mais trabalho dos outros membros, mas não é para um só ficar com toda a carga do resto. E como a gente vê isso, né? Às vezes o filho mais velho com toda a carga, e às vezes ele não vai atrás dos seus sonhos, porque ele está super preocupado, morre. Então, qual é o problema da superresponsabilidade? É impossível dar o que não se tem. Essas pessoas precisam assumir sua orfandade e enfrentar suas carências e necessidades. Olhar com amor para si mesmo e se entregar ao cuidado de Deus. O problema da pessoa superresponsável é que ela acha que Deus não vai cuidar dela, que ela não merece cuidados. Então, ela cuida dos outros. E isso é uma mentira. Deus cuida de todos os seus filhos. Então, ou então essa pessoa endurece, fica dura, coração duro, endurece para o amor. Ela tem medo de perder, então ela não quer amar, e ela se fecha para os vínculos e se desconecta. Nós não sabemos exatamente se foi esse o problema do jovem. Eu estou aqui pensando sobre isso. Mas, com certeza, Deus restituiu a ele a capacidade de falar. Jesus devolveu a vida a ele, o devolveu à sua mãe, para que ele pudesse ser quem ele era. É preciso muita coragem para expressar e deixar claro os seus próprios limites.
Caso contrário, nós podemos desenvolver ressentimentos. Quando não recebem gratidão, quando as pessoas super responsáveis, elas não recebem gratidão, elas se tornam ressentidas. E você sabe que às vezes acontece isso, a pessoa faz a vida inteira, aí no final ela fala, eu fiz isso por você a vida inteira e você... E aí vem, pororó, pororó. Nossa, eu sempre me assim, eu morri por você, eu fiz tudo que eu tinha por você, eu trabalhei igual uma louca para você estudar, e você... Pom, 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 pom. Isso é demais, irmãos. Isso traz morte na família. Nós não precisamos disso, nós temos um Deus que cuida de nós, amém? E, por fim, porque o tempo já foi, eu não quero falar demais, a ressurreição de Lázaro. Isso. João 11, vamos lá para João rapidinho. Eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é grande, mas é uma história bem conhecida. E a peculiaridade dessa história de Lázaro, olha só o que Jesus fala para ele, no verso 43 e 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus, o quê? Tirem as faixas dele e o deixem ir. Jesus devolveu a vida a Lázaro, mas também devolveu a liberdade de agir. E ele pediu às pessoas presentes, muito possivelmente as irmãs, que o desatassem, que tirassem as ataduras. Essas palavras de Jesus poderiam simbolizar o ato de liberá-lo para viver a própria vida, sem controles excessivos. Marta e Maria choravam a perda do irmão, e agora ele voltou à vida, mas elas teriam que deixá-lo ir. Jesus não devolveu Lázaro como fez com a mulher, com o filho da viúva, porque a Bíblia diz que ele devolveu a sua mãe, né? Para Lázaro, Jesus falou o quê? Deixa ele ir. Partindo dessa ordem, eu penso que a gente poderia concluir umas coisas muito interessantes. Que Lázaro possivelmente era um rapaz tímido. Pessoas tímidas, às vezes, se sentem paralisadas e com dificuldade de tomar decisões e expor suas opiniões. E, na verdade, elas acabam, às vezes, deixando outras pessoas controlarem sua vida. E, claro, o controle pode ser exercido de várias maneiras, por meio do abuso de poder e críticas, mas também pode vir sutilmente disfarçado das melhores intenções. Como que era a personalidade da irmã dele, a Marta? Quem pode me dizer? O que vocês acham da Marta? Uma pessoa meio forte, né? Ela viu Maria lá sentada, ela já falou, Jesus, você não está vendo essa criatura? De certo, eu tinha mandado Lázaro faz tempo fazer alguma coisa. Mas não dá, né? A gente não viu isso na Bíblia. Mas a Maria era uma pessoa que estava sempre olhando tudo, controlando, faz isso, faz aquilo. A gente não sabe a idade de Lázaro, a Marta, desculpa. A gente não sabe a idade dele, não sabe o estado civil, mas... E temos nenhuma informação sobre os seus pais. Mas o que tudo indica é que ele era solteiro e que seus pais já tinham morrido. Então, tanto ele como a Maria moravam na casa de Marta, que possivelmente fosse a casada. Aquela irmã mais velha que ficou com os irmãos. E se você analisar o contexto cultural da época, a conclusão é de que, possivelmente, Lázaro era o caçula. Se ele fosse mais velho, ele seria referido sempre na frente o nome dele, e não o nome das irmãs dele. Essa seria a forma de escrever. Mas, vamos ver. Marta, olha o espírito da Marta, né? Já falamos daquela situação do almoço. Marta foi atrás de Jesus e falou assim, sim, aquele que tu amas está doente. Ela queria que Jesus acelerasse. Se você estivesse aqui, Jesus não tinha morrido. O que a Marta era? Com todo o respeito, que eu gosto muito da Marta, né? A gente se vê na Marta muitas vezes. Mas a Marta queria mandar em todo mundo, né? Parece assim, que ela era uma pessoa assim, que achava que sempre a ideia dela, né? Imagina o Lázaro, um rapaz tímido, perdeu os pais novinho, com uma irmã que fazia tudo. Poderia Marta controlar a vida de Lázaro? Como é difícil não controlar a vida de quem assumimos responsabilidade, né?
É fácil, né? A gente quer controlar os filhos, quer controlar o marido. Mas o excesso, a falta de limite, o excesso de controle, os dois são errados. E aí Jesus fala para elas, tira as ataduras e deixa Lázaro ir. Talvez fosse esse um dos problemas de Lázaro. Está muito preso, não ter voz própria. E as palavras de Jesus lhe devolveram a vida e a individualidade. Então, é tão interessante, a gente não pode confundir vínculo afetivo com cuidado. O vínculo pode existir a vida toda, mas o cuidado cessa. Nós vamos ter sempre vínculo com nossos filhos, mas tem uma hora que a gente tem que deixar eles baterem as asas. E a codependência não acontece só com adictos. Às vezes acontece nas famílias. Isso é morte na família, codependência. O que é codependência? Quando eu assumo a responsabilidade do outro. Sabe, irmãos, eu lembro que meu filho, ele tinha 10 anos de idade, chegava no colégio e ele ligava para mim. Mãe, esqueci o trabalho de matemática em casa. Aí eu saí igual uma louca, porque a gente tinha um carro só, ou eu saía correndo do consultório, ou meu marido da igreja ia catar o trabalho do Arthur. 1, 2 vezes. E eu pensei assim, se eu fizer isso, mais uma vez, eu vou fazer sempre. Eu falei assim, filho, seguinte, trabalho seu da escola é responsabilidade sua. Próxima vez que você me ligar, eu não vou ficar com 3, 4 pessoas esperando, nem seu pai vai sair da igreja para trazer seu trabalho. E eu sabia que isso ia acontecer. Gente, foi mais rápido do que eu imaginava. Não passou uma semana, vai o Arthur, liga para mim. Mãe, eu esqueci meu trabalho, mãe. Arthur, a gente já conversou, a mamãe não vai buscar. Começou a chorar no telefone. Mas, mãe, eu vou ficar com o meu trabalho. Pensa como ficou meu coração dentro. E eu já estava no rever, né? Aí eu falei assim, Senhor, me dá forças, mas eu preciso deixar meu filho cair a cadeira dele. Irmãos, eu cheguei em casa, o Arthur não queria nem falar comigo, porque ele tem um temperamento forte. E eu fiquei arrebentada aquele dia. Fiquei arrebentada. Mas eu não me arrependo, porque até hoje meu filho é muito responsável. Ele é formado já, ele é super novinho, ele é formado, ele é arquiteto, ele trabalha como engenheiro numa construtora, e ele começou a fazer o estágio dele, ele tinha que acordar às 6 horas da manhã, eu não precisava acordar o Arthur, porque ele acordava sozinho. E ele sempre se virou. Aquilo foi horrível para mim, foi horrível para ele, mas ele aprendeu. E assim vai, isso é um detalhe, né? Mas como nós precisamos cortar, como a codependência traz morte para a família. Quando nós assumimos coisas que não é para a gente assumir. E aí a gente vai dizendo, não tem problema, não tem problema. Quando a gente vê, nós somos cristãos e somos doentes. Porque a gente não acredita que Deus vai cuidar, aí a gente vai cuidar. A gente não acredita naquilo que a gente ensinou, então a gente vai checar. E aí a gente fica fazendo um trabalho que não era para a gente fazer. O nosso trabalho ensinou, agora descansa. E aguarda. E se errar? Se errar, volta e vai aprender. Mas confia. Não faz as coisas que não são para você fazer. Senão isso traz morte. Então, quantas pessoas que talvez nunca desenvolveram sua identidade, e às vezes elas não querem nem sair da casa dos pais, porque elas têm medo de lutar pela vida. Hoje em dia as pessoas não querem casar, está tão fácil. E, irmãos, tem até crente assim, deixando os namorados dormir na casa das namoradas. É melhor assim, né? Menos perigoso ficar na rua, melhor do que ficar na rua. Irmão, para com isso. Isso é codependência. Está a fim de namorar e... Tchan, tchan, tchan? Vai casar, meu filho. A Bíblia diz, não peca. Não se abrase. Organiza, ajuda ele a se organizar, né? Óbvio. Não estamos falando aqui de adolescentes. Mas, às vezes, a gente fica com tanto medo, querendo controlar a vida dos filhos, a vida dos outros, e a gente vai permitindo coisas que Deus diz para a gente não deixar. E isso traz morte na família. E cheira mal. Coisa morta cheira mal. Cadáver cheira mal. Por que a gente enterra logo? Porque senão ninguém aguenta o cheiro. E muitas famílias estão cheirando mal. Sabe por quê? Porque a morte está lá. Mas dói. Dói, às vezes, a gente admitir a morte. Só que quando a gente admite e deixa Jesus tratar, sempre fica melhor. Sempre fica melhor. Eu vou falar de filhos, porque eu sei que isso é uma realidade nossa das mães. Mas eu quero contar uma experiência para vocês minha, muito recente. Meu filho está morando fora. Ele é solteiro, mas ele está morando fora. Mas ele também não é nenhuma criança, ele já fez 24 anos. Só que ele morando fora, às vezes a gente quer se intrometer um pouco, né? Não sei por quê, só para achar que está mandando alguma coisa, né?
que ele vai fazer? O que adianta eu falar demais? O que eu ensinei para ele está dentro dele, a tantos quilômetros de distância. Mas, enfim, nós tivemos uma conversa, mais ou menos, no comecinho de março, e eu discordei da forma como ele administrou um problema lá dele. E eu queria que ele fizesse do meu jeito. E nós tivemos uma discussão. Assim, hoje em dia, né, você faz um vídeo, né, discutimos. E ele é muito carinhoso, ele sempre liga para mim, ele ficou sem ligar para mim, nem mandava aqueles oi, mãe, te amo, né? E eu falei assim, acho que o negócio não está bom, não, né? E aí eu comecei a orar por isso, e Deus falou assim comigo no meu coração, você tem filho adulto agora, você está tratando seu filho adulto igual adolescente? Mudou a fase. Vira o disco. E eu chorei muito, porque eu queria que meu filho fosse... Eu queria que ele fosse pequenininho, né? A gente quer, mas ele não é. Eu precisava entender dentro de mim que ele é um homem, e eu preciso respeitar ele como um homem. E aí, no final de março, eu estava fora, e ele nem perguntando como é que eu estava, porque ele sempre quer saber como é que foi, como é que está, viajando. E um dia eu acordei cedinho e falei, vou ligar para ele, vou mandar um áudio, né? Porque eu não queria chorar no telefone. Falei assim, vou mandar um áudio, porque se eu chorar é o áudio, depois eu paro e ele vai escutar. E eu mandei um áudio para ele dizendo, filho, eu sei que você está meio chateado comigo desde aquela conversa, né? Eu sei, filho, porque eu extrapolei com você. Eu desrespeitei você. Você é um homem já. Você não é mais um menino. E eu sei o homem que eu criei. Eu confio em você, filho. Se você está aí fora, se você está aí longe da gente e a gente está te apoiando, é porque a gente confia em você. Me perdoa. Eu sei que, para mim, não é fácil, porque eu sempre cuidei de você. E agora eu tenho que tirar meu time de campo, você entendeu? Estacionar o carro na garagem. E, às vezes, a mamãe não consegue fazer isso da maneira mais saudável. Mas eu quero dizer para você que eu já entendi isso, já coloquei isso diante de Deus. E eu quero te tratar como um homem, como um filho adulto. E respeitar você. Claro que eu chorei, né, irmãos? Mas, mas pelo menos eu terminei a minha ideia. Passou algumas horas, porque a gente estava com diferença de fuso horário. E ele deixou um recado para mim. E ele falou assim, mãe, nem lembro por que a gente brigou. Não lembra. Nem lembro por que a gente brigou, mãe. Mas eu te perdoo, mãe. Eu também preciso aprender a lidar com você dessa forma também. Eu fui rude da forma que eu falei com você. Me perdoe. E depois daquele dia, voltaram os coraçõezinhos, as mensagens. Ficou tudo bem, né? Mas, veja bem, eu cuidei deles até um certo ponto. Então, cuidado não fica para a vida inteira. Afeto fica, cuidado não. Se a gente extrapola, a gente pode matar nosso filho, matar a iniciativa, estragar um casamento, estragar um relacionamento, porque fica se intrometendo demais. Vamos acreditar naquilo que a gente ensinou. E se a gente errou? Para que serve joelho de mãe? Fala para mim. Para orar pelo seu filho. Porque não adianta, não é do muito falar. Deus precisa tratar. Uma criança, você pode dizer o que ela faz. Uma pessoa adulta, o Espírito Santo tem que falar com ele. Não é você falando no ouvido dele o tempo todo. Isso traz irritação, traz chateação, não dá liberdade. Enfim, Cristo traz vida a essas famílias. Mas Cristo traz não somente vida física. A gente vê em cada situação uma dica de que Cristo também trouxe um renovo emocional para essas famílias. E eu queria que você pensasse, vitória sobre toda morte. Qual é a sua história? Qual é a história da sua família? Quais são as mortes da sua família? Cristo é capaz de ressuscitar tudo que está morto em nós e em nossa família. Cristo é capaz de mudar o nosso passado, e nós podemos reconstruir a nossa história a partir do perdão e do consolo de Cristo. Podemos renunciar o lixo da nossa vida e reconstruir. E esse olhar é um olhar tão maravilhoso que, através de Cristo, nós podemos olhar com misericórdia para as pessoas também que nos feriram. Há um versículo que muitas pessoas usam, que fala, deixando para trás, né? Todas as coisas que me prendem, prossigo para o alvo. Só se deixa para trás aquilo que se trata.
aquilo que se perdoa. Se você ainda lembra do seu passado hoje e se toma atitudes em relação às atitudes que você toma hoje na sua vida, com sua esposa, com seus filhos, tem a ver com o seu passado ainda é presente. Porque tem muita gente que fala assim, esse negócio de restauração, eu não confio, não acredito nisso, não. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se você age hoje com grosseria, com ira, com medo, por causa do seu passado, o seu passado ainda é presente. Não passou. Só pode passar nas mãos de Jesus. Só pode passar se você entregar para Jesus. Só se Deus tratar essa morte. Só se Deus tratar aquilo que está morto e está cheirando mal. É interessante nessas 3 histórias que cada vez o morto tem mais tempo. Já perceberam isso? A filha de Jairo foi imediato, né? Que Jesus chegou na casa dela. Tinha acabado de morrer. O filho da viúva de Naim tinha alguns dias, talvez 1, 2 dias, que já estava indo para o enterro. E Lázaro já tinha sido enterrado. Já estava, né? Eles falaram, vai abrir, isso daí já está cheirando mal. Não importa o tempo da morte. Jesus faz sempre um milagre. Não importa se essa morte foi há 15 anos. Jesus pode fazer um milagre. Para Ele não importa, porque Ele é o dono da vida. Não importa se isso já está cheirando mal. Não importa as consequências que isso teve. Se você confiar em Jesus, Ele pode fazer isso. E eu quero terminar, pode passar, com esse versículo de Deuteronômio. Porque eu falei para vocês que nós temos uma inclinação para a morte, né? Moisés, quando estava no fim de sua vida, orientando as pessoas, conversando com elas antes de subir para o monte e ali o Senhor o recolher, ele falou uma coisa muito séria. Olha só. Aqui só está uma parte do versículo, eu vou ler ele inteirinho. Você pode achar ele em Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Ele está instruindo o povo. (30, 19). Ele já pôs aí. Muito bem. Olha só. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Moisés tinha ciência dessa tendência a escolher a morte do povo de Israel. E ele disse, escolham a vida. E eu quero dizer para você hoje, escolha a vida na sua família. Escolha a vida, irmão, não tenha medo de tratar aquilo que está morto, de tratar aquilo que está fedido. Porque se você realmente quiser conexão na sua família, se você realmente quiser uma conexão saudável, e o versículo-chave do nosso tema, de Efésios, diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se você quer sua família conectada, crescendo, fazendo o papel que ela foi escolhida por Deus para fazer, porque cada família tem um papel. Se você quiser isso, você precisa tratar seriamente aquilo que está fedendo, aquilo que está podre, e trazer vida. Amém? Abaixa a sua cabeça, eu queria que você fizesse uma oração agora. Eu não conheço a sua história, não conheço a sua... Talvez você não se encaixou em nenhuma dessas 3 histórias, porque a sua história é diferente. Mas a verdade é que existem muitas histórias de morte. Mas nós fomos convidados a fazer parte de um reino cujo Senhor é vida. E Deus quer tratar a sua história, quer tratar a sua família, quer conectar vocês, quer trazer um renovo na sua vida. E eu não sei, mas Deus sabe a necessidade que a sua família tem. E eu quero orar por você. Talvez você queira hoje receber uma oração.
Não tenha vergonha, nós vamos orar. Nós vamos orar por aqueles que querem. Eu quero que Deus entre numa determinada situação na minha família e traga vida nisso. E traga renovo nisso. Isso está fedendo. Eu não quero mais. Eu quero o Senhor fazendo um milagre na minha casa, na minha família. Você gostaria? Se você quiser, a gente vai orar. Vou chamar aqui o pastor Davi. E você vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você quer isso na sua família? Ó Jesus, Tu és o Deus dos milagres, o Deus que entra na nossa história cheia de mortes, cheia de tanta coisa que cheira mal. É o Deus que traz vida onde há morte. Senhor, Tu sabes a história de cada um aqui, de cada família, de cada vida. Estou entregando nas Tuas mãos, Senhor, aquilo que há de pior nas suas vidas, aquilo que está fedendo. Estou entregando nas Tuas mãos, Senhor, o defunto, já cheirando mal. Senhor Jesus, toca nestas pessoas nesta noite. Toca em nossas vidas. Tu és o Deus que traz a vida onde o homem não pode mais fazer nada. Mas, Senhor, em cada família aqui presente, toca, Senhor, traz ressurreição. Ressuscita, Senhor, a alegria. Ressuscita, Senhor, a paz. Ressuscita a esperança. Ressuscita, Senhor, a amizade na casa. Ressuscita a confiança. Ressuscita, Pai, os papéis de cada um, Senhor. Ressuscita, Senhor, relacionamentos. Ressuscita, Senhor, os mortos. Ó Jesus, nós queremos a vida. E nós profetizamos a vida sobre estas pessoas, sobre estas famílias. Que haja, Senhor, um fluir dos céus sobre cada casa aqui no nome de Jesus. Que haja, Senhor, um cheiro de vida, um cheiro suave da Tua presença. Senhor, arranca todo sentimento de morte dos nossos corações, Senhor. Toda mentira maligna de morte em nossos corações seja arrancada agora no nome de Jesus Cristo. Porque a Palavra nos orienta, escolham a vida. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Ele veio nos recitar nesses dias aqui. Deus opera em cada família aqui presente, Senhor. E que eles possam ser cheios da Tua presença, cheios da Tua vida, Senhor, que é eterna, que nunca finda, que nunca acaba. Que essa alegria invada os nossos corações. Esteja quebrando toda a maldição da morte. Todas as consequências da morte, Senhor, nos trazendo alegria, trazendo conexão novamente com os outros e contigo também. No poder do nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, queridos. Glória a Deus.